Oi, amigas. Cá estou eu novamente tentando explicar para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro e vou ensinar, porque eu sempre digo, as pessoas têm que se tornar independentes de riscos da internet. Né? Ela pode até olhar um risco, ela pode arrumar aquele risco, vai começar a ver, vamos dizer assim, os defeitos que tem aquele risco, vai ter um olhar mais crítico, né, pro risco que está copiando. Então eu acho muito importante, porque dentro da folk art, eu já disse para vocês, é umas coisas bem esquematizadas, bem fáceis, qualquer um pode superar o professor, tá? Na hora que ele não superar, é porque não está sendo, o professor está mais artístico do que, vamos dizer, do que um trabalho artesanal, tá? O trabalho artesanal, ele tem que ser, vamos dizer, fácil para todo mundo, porque a pessoa que trabalha não vai pintar, ou que vai trabalhar, ela não tem dom, geralmente, se tem, melhor, vai ser mais fácil, mas não tem dom, às vezes ela quer começar a pintar por um problema financeiro, às vezes por problema emocional, né, problema de saúde, e isso eu recebo, assim, vários e-mails, dizendo, eu comecei com as tuas aulas, eu deixei de tomar remédio, né, tu me explica, eu explico muito assim por e-mail, as coisas, eu tô desenvolvendo isso, eu tô montando meu ateliê e tal. Então eu fico muito contente de poder ajudar essas pessoas. Então eu vou explicar um pouquinho o que trata do livro aqui para a pessoa se tornar independente. Então vamos ver. Em primeiro lugar, eu tenho que ter a caixa, por exemplo, vou pintar uma caixa. Eu tenho que ter um molde. Se o arquiteto projeta, né, faz os seus moldes, faz suas plantas, a costureira faz os seus moldes, aprende a tirar os moldes, né? Um pouquinho no artesanato nós também temos que estudar e ver o que é, né, do folk art daquele país, como é que se desenvolve, senão a gente fica, né, o artista, vamos dizer, de tela, ele vai estudar o expressionismo, o impressionismo, a pintura moderna, a pintura espatulada, e ele vai, vamos ver, se dedicar a uma delas, ele vai escolher e vai desenvolver, vai estudar e vai ver. Ele vai ver que determinados artistas usam determinadas cores, outros projetam, vamos dizer assim, a miséria humana, outros os lagos, as paisagens, a população, as cidades. Então tem várias, né, para se encaixar, e tem que estudar para poder projetar isso. E nós dentro da folk art temos, é bem pouquinho. Eu sempre digo, folk art a gente fica pós-doutorado, vamos ver, na quarta série, né, do ensino, assim, já está pós-doutorado. Então vamos ver, isso se treinar, pode chegar ao pós-doutorado em 6, 8 meses, né? Então vamos ver, aqui a minha tampinha da caixa, faz de conta que é uma tampinha, ó, de caixa. Aí eu já pintei aqui assim de branco, já foi usada várias vezes, por isso que ela tá meio assim, pintei de branco. Então o que eu tenho? Essa é a minha tampa. Eu vou ter um papel, pode ser aquele papel pardo, e vou copiar um modelo. Eu vou copiar de caneta para vocês poderem enxergar. Aí bem depois a coisa, eu vou copiar aqui o molde, tá? Da tampa. Ó, eu copiei o molde. Então isso eu tenho que fazer. Se é uma mesa, eu vou ter que pegar o papel pardo, emendar. Vou ter que, para poder montar o projeto, né? Por exemplo, se é uma mesa quadrada, eu vou querer trabalhar aqui no centro, vou fazer o centro, como é que eu quero, redondo, isso tudo lá no livro eu ensino a trabalhar depois o centro também. Eu posso fazer duas cores, né? Aí depende da criatividade de cada um, é que vai. E à medida que a gente for fazendo, a nossa criatividade vai se desenvolvendo. Então aqui tá o moldezinho da... Eu vou pegar a régua, tem réguas para vender de MDF de várias espessuras, quem não quer medir. Nós, depois de uma idade, também já fica difícil de enxergar, então compra as réguas, né? Ou então vai... eu vou pegar essa mais aqui para nós poder... Eu vou fazer também a caneta para nós poder enxergar direitinho. Vocês vão fazer, lógico, que a lápis para depois poder apagar, né? Então os moldes das peças a gente tem que copiar, gente, que daí não tem erro, né? E depois que a gente decora, fica tudo bem mais fácil também, né? Daí já muita coisa a gente abandona. Então, eu fiz uma margem, ó. Tá? Então, nesse aqui eu não vou trabalhar o centro, tá? Lá no livro vocês vão aprender
a trabalhar o centro, eu vou trabalhar as bordas. As bordas, elas podem ser aqui, eu posso trabalhar ao redor de toda ela, tá? E posso trabalhar os cantos. Geralmente dentro da folk art a gente não trabalha 4 cantos, né? 2 ou 3 cantos, tá? Deixa um só com alguma coisinha assim bem destacado. Eu vou trabalhar 2 cantos, tá? Então conforme a posição da caixa, o lado que tem mais flores geralmente é na base, na parte de baixo, né? Que fica mais pesado. Então também tem aqui no livro, tá? Várias florzinhas, e vocês já têm nos trabalhos de vocês várias florzinhas. Eu tenho uma página aqui só com florzinhas, ó, que vocês podem xerocar e recortar depois. Olha aqui, ó. Aqui estão as florzinhas recortadas, tá? Eu tenho assim, ó, florzinhas das margaridas, das tulipas, e o interessante é ser elas do tamanho do nosso pincel. A gente tem que ver a capacidade do nosso pincel, qual é, porque o Bauer, na Alemanha, ela aperta o pincel. Então o pincel tem que ser sempre menor do que a gente imagina, porque quando a gente aperta o pincel, ele abre. Então o pincel não precisa ser muito grande, porque o país, vamos dizer, vizinho da Alemanha, ele não aperta o pincel. Então daí ele preenche aquela flor com várias vírgulas sem apertar. Na Alemanha tem que usar aquele número X de vírgulas, então eu tenho que apertar o pincel. Então tá aqui, ó, recortadinhas. Eu vou montar. Então eu vou pôr aqui, já tem aqui, eu posso montar. Vocês podem ver, ó, uma aqui para cima, o triângulo, isso é muito importante, ó, um triângulo, né? Eu posso pôr o triângulo para baixo, ó, aqui. Quer dizer, eu tenho um limite que eu não vou ultrapassar, eu tenho aqui, ó, para poder me guiar. Vamos pôr os pontinhos também, cuidar ali para fazer um triângulo, fica mais bonitinho, ó, fica o triângulo aqui no meio e as florzinhas já é um triângulo. Daí o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a cola em bastão, tá? E vou dar um pontinho atrás e vou fixar, não precisa colar tudo, fixo, né? Vou lá do outro lado. Se eu quero fazer igual, eu vou espelhar, mas eu posso fazer diferente. Então vou lá, vou colocar as duas ali. Tá? Fixo com a cola. Vou ter recortes de qualquer papel para fazer as folhinhas. Vocês vão ver lá o tamanho das folhinhas que vocês querem no desenho, né? E também, vão acrescentar as folhinhas no trabalho de vocês. Tudo com a cola, essa de bastão, só um pouquinho usando a cola de bastão. Né? Vamos pôr ali outras, vamos ver. Vamos pôr umas pequenininhas aqui. Olha se eu tenho mais pequenininha. E o importante também é sempre acabar com 3, por exemplo, se eu quero só aqui, ó. Tá? O número ímpar sempre favorece a harmonia do desenho, tá? Então aqui, se eu vou pôr mais aqui, ó. E vou pôr uma outra pequenininha. Isso é importante. Né? Então, ó, vou pôr outra aqui. Tá? Lá também, vou montar como eu quero as florzinhas. Posso continuar um pouquinho ali, vou montar, posso pôr... Ó, olha aqui, eu ocupei ali no desenho. Ó, posso, essa aqui eu posso pôr pra lá, pra baixo, posso pôr a outra aqui pra baixo, né? Então eu vou escolher como é que eu vou pôr essas florzinhas. O trabalho é meu, o risco é meu, tá? Depois que fez isso aí, então ela tá coladinha, vamos supor que aqui, ó, já está, ó, coladinha, ó, só as pontinhas a gente cola, só um pouquinho para firmar, ó, tá? Todas elas, porque depois eu posso tirar e guardar as florzinhas de novo, né? Ó, é tudo assim, é só destacar. Posso, se eu já tenho assim, não tenho tanto, se eu posso montar aqui, ó, montei mais umas folhinhas, que a folhinha é fácil de a gente criar, né? Ó, eu quero ir mais um pouquinho, com o lápis eu pego e risco mais um pouquinho. Tá pronto o meu desenho, isso aqui é meu, eu que montei, né? E obedeci um esquema. Isso que eu quero dizer, eu obedeci um esquema. Ficou harmoniosa, aqui dentro eu posso trabalhar com outro modelo de risco, eu posso escrever, né? Eu posso fazer uma textura, colar um cartãozinho. Então daí vai depender por a data, né? Que eles usam muito, na Alemanha usam muito um pensamento, né? O nome das pessoas, o ano,
para que é aquele presente, então eu posso colocar aqui, daí eu vou ver. Então, feito isso aqui, gente, se eu tenho impressora, eu vou imprimir. Tá aqui, ponho lá na impressora, ó, imprimir. O meu risco tá pronto, tá? Então fica muito bom isso aqui, tá? Então nós já fizemos, vamos supor que aqui assim tá a minha tampinha. Tá impresso. O que eu vou fazer, por exemplo, agora? Quem tem carbono bom, né? Põe o carbono e copia. Os pontinhos não precisa copiar, gente. Copia só as folhinhas. Eu já costumo copiar com as alunas, logo eu já ensino só rodinhas, depois as vírgulas é que vão, né? Então eu vou copiar. Então daí o carbono, quem tem carbono bom, né? Agora aquele carbono que marca, que liquida o desenho, não é possível. Ou então com lápis, tá? Pode ser o lápis 6B, né? Pode ser esse lápis aqui, eu vou copiar por cima. Tá? Que eu vou fazer também só a bolinha, porque depois eu entro com as vírgulas, imagina a bolinha aquilo ali, ó, que é ali a bolinha. Né? Se quer copiar tudo, eu não copio todo, né? Aqui os pontinhos, só pra gente saber, ó. Posso continuar aqui, que aquela ali eu continuei, vamos continuar aqui. Vamos continuar, então, um pouquinho aqui. Ah, vou copiar. Não, copiar esse aqui, depois você faz o outro, não demora muito, tá? Eu copiei. Vou pôr aqui na minha caixa, que isso aqui já é o molde, então vai dar bem certinho. Né? Ó, vou pôr ali. Vou pegar um cartãozinho de banco velho e vou passar o cartão. Tá? Tiro. Tá aqui meu risquinho. Não sei se vocês viram. Ó. Tá? Então é só eu pintar. Daí eu tenho o modelo da florzinha ali. Tá aqui meu risco. Né? Tá aqui. Vou fazer a florzinha. Vou escolher lá no livro qual é o modelo de folhinha que eu vou pintar. E vou fazer. Então tá pronto. Não tem mistério nenhum, né? O risco. Se eu ainda tenho outra opção, eu quero, por exemplo, para a aluna poder espelhar do outro lado, poder fazer, eu posso ter o papel vegetal, tá? Eu posso pôr aqui em cima, eu gosto de trabalhar no que eu fiz xerox, né? Ponho aqui em cima e vou copiar, né? Posso copiar caneta, canetinha fina, dessa fininha, vou copiar, porque daí eu já fico com o risco, né? E daí eu vou trabalhar, eu tenho o risco, se eu copiar aqui com a caneta, tá? Geralmente é com essa caneta mais fininha que a gente copia, mas daí fica difícil, eu acho, de enxergar aqui, deixa eu olhar, eu copio com essa mais fininha, fica difícil de enxergar, tá? Então, copia, tá? Porque isso aqui vai guardar, vocês vão ficar com o modelo da... Tá? As folhinhas, gente, a gente não copia assim, vamos dizer, com a pontinha é dada com a vírgula, tá? Que assim vai ser as vírgulas, quem quer copiar as vírgulas, copia as vírgulas, né? Vamos supor que assim, vamos fazer essa aqui assim, tá? Ó, copiei, por exemplo, o risco, tá? Esse risco eu posso pôr aqui na caixinha com o carbono, ou eu vou copiar de novo aqui por cima com o lápis, né? Daí eu viro e passo o cartãozinho, tá? Se eu quero espelhar, o que eu vou fazer, ó? Eu passei o risco aqui. Por exemplo, lá do outro lado eu quero espelhar que esse aqui lado aqui é diferente, tá? Então, ó, esse aqui tá diferente, né? Mais longo. Quando eu pintar a caixinha, esse lado aqui vai ter que ser o contrário, e não desse lado aqui também. Então, eu copio ele aqui, passo então o lápis ali e copio. Ou então põe o carbono normal. No outro lado, eu vou ter que ajeitar que fique o contrário. Vamos ver. Aqui. Que fique aqui, ó. Lá ficou, vai ficar o grande aqui. Então, é só a gente usar o lápis ou o carbono virado, porque esse aqui dá para usar dos dois lados. Ah, gente? Então, é isso que eu acho importante para vocês, é vocês se tornarem independentes nos riscos. Ali dentro da caixinha tem as florzinhas.
Ó, por exemplo, se eu quisesse colocar uma margarida, coloco a margarida. E lá, conforme o tamanho, eu tenho que ir tendo e montando. E lá tem como montar os lados da caixa com traçados sinuosos, né, em SC, como fazer triângulos, losangos no centro de um retângulo, né? Então, tudo as maneiras de montar a caixa. O importante, torno a dizer, é ter o papel, fazer o tamanho da superfície que a gente vai pintar. Se ao lado da caixa eu vou fazer a espessura da... Por exemplo, aqui o lado, eu vou fazer o lado da caixa, o outro é menor, vou ter o outro ladinho da caixa, se é um retângulo, então os dois iguais. E lá tem como eu dispor o desenho do lado maior ou então dos lados iguais. Como é que eu posso fazer? Eu dominando várias dessas técnicas, logo eu estou independente, porque eu vou substituir as flores. Você sabe que as flores do Bauer não passam de 85, todas elas, e uma é para aí na caixa aí já tem um monte, no livro já tem um monte de florzinhas, e todas elas, se vocês dominarem, se fizerem, se treinarem e tendo um pincel bom, vão ficar perfeitas. Quem trabalha com pincel um pouquinho mais, vamos dizer, inferior, não vai ficar muito perfeita a vírgula, mas vai ficar o desenho correto, vai ficar gracioso, tá, gente? É isso então. Muito obrigada.